O que eu posso resumir a mentoria? É vida. Para mim foi vida. É o que eu falei para a Jaqueline na minha última sessão. Foi vida. Porque foi como se eu nascesse de novo. Eu era extremamente estressada, não tinha muita paciência. E isso estava afetando a minha família, né? Principalmente o meu filho, porque eu cobrava dele o que eu deveria estar fazendo, né? Porque eu tenho um cérebro maduro. Ele é só uma criança, ele não entende muita coisa. Então, assim, eu vi que estava muito difícil a relação, né, aqui em casa. E principalmente com ele, porque eu estava passando todo aquele estresse, toda aquela ansiedade, insegurança, eu passava para ele. Era uma situação assim, eu não sei nem como explicar, porque eu acabava tendo brigas, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Então, assim, eu acabava me estressando com o João Luiz, que é o meu filho. O meu esposo que estava de fora, ele via, né, toda aquela situação e ele não conseguia entender também por que eu estava daquele jeito. Porque não tem motivo para você estar assim, né? E depois da mentoria foi que eu descobri que eu estava doente emocionalmente. Por isso eu agia daquele jeito, por isso eu me estressava daquele jeito, sem um motivo real. Descobrir isso foi assim, maravilhoso. Porque você ter o controle emocional, o controle dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, é como se você ganhasse uma nova vida. Conheci a mentoria através de uma amiga, né, que fez, e ela me relatou sobre o tratamento que ela estava fazendo, que o filho dela também estava fazendo, e eu pude ver o resultado, assim, mais no filho dela, porque o filho dela era depressivo, não conversava muito. E quando eu vi ele, depois do tratamento que ele estava fazendo, eu pude ver a mudança nele. E aquilo me deixou chocada. Eu falei, não é possível. E ela relatou para mim que ele não estava mais tomando os remédios que ele tomava antes. Então aquilo me deixou mais assim, será que vai funcionar comigo? E eu ainda fiquei naquela dúvida, né? Ela me incentivou bastante a fazer. Aí foi quando eu marquei a entrevista, né? Na parte que você falou, não, você vai conseguir dirigir, você vai conseguir ser uma mulher empoderada. Aquilo me deixou assim, eu falei, será? Será que vai acontecer isso mesmo comigo? E para mim a entrevista foi muito importante, porque na entrevista foi que eu comecei a ter mais confiança, mais segurança daquilo que eu ia fazer. Eu, assim, eu não tive muitas dificuldades, não, porque como eu estava querendo mesmo mudar, querendo aplicar tudo ali que eu estava aprendendo, então tudo que a Jaqueline passava, né, os exercícios, eu já queria fazer, eu já fazia anotações, eu já colava na geladeira para mim poder ficar vendo ali a todo momento, né? Quando eu fazia qualquer coisa assim que fugia do que eu estava aprendendo, do que ela mandava eu fazer, eu já ia lá, já dava uma lidinha naquele que eu tinha anotado. Então, assim, como eu queria mudar mesmo, eu acho que eu não tive muita dificuldade de fazer os exercícios. Quais são os resultados e os benefícios que a mentoria trouxe para a sua vida? Ai, são muitos, 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 muitos. Primeiro foi a questão, né, de me controlar emocionalmente, de ver aonde que eu estava errando, reconhecer, né, o que estava o que estava errado, né, e consertar
Isso foi fundamental para tudo, né? Para o meu relacionamento, o relacionamento com o meu filho, como eu já falei no início. Eu consegui ajudar ele muito, muito, principalmente na questão da creche, porque ele não se adaptava no início. E a Jaqueline, ela foi me dando dicas, né? De como eu falar, de como eu conversar com ele. Em outras questões, como a birra, né? Eu aprendi na mentoria que a birra, certos comportamentos que a criança tem, é justamente ela querendo falar, né, com a gente. Mas como ela não sabe falar, às vezes ela tem essas atitudes. Então, aprender isso, colocar isso em prática foi fundamental. E outro ponto foi de me conhecer, né? De fazer mudanças na minha vida. De ser uma pessoa diferente, de querer fazer coisas diferentes, vencer os meus medos, ter uma profissão diferente, que era algo assim que eu tinha vontade, mas eu não pensava assim, tá bom do jeito que eu tô, tá bom o que eu tô fazendo, muito acomodada, né? E quando eu comecei a fazer a mentoria, eu fui vendo, gente, eu posso fazer muita coisa, eu posso ser muita coisa. É como se girasse uma chavinha dentro da minha cabeça e eu começasse a enxergar as coisas de uma forma melhor, de uma forma diferente mesmo, né? E eu falei com a Jaqueline que a mentoria ela foi como vida para mim. Foi como se eu renascesse novamente, numa versão melhor. Mas foi, porque assim, eu consegui muita coisa com o conhecimento da mentoria. Vencer muita coisa com esse conhecimento. Então, foi muito importante para mim. Eu descobri aos 32 anos quem é a Simone, porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia, e assim, as pessoas acham que se conhecem, mas não se conhecem. Dirigir, né, foi dos pontos, né, que já tinha um ano que eu tinha tirado a minha habilitação e eu não conseguia. Mas aí eu falei, não posso deixar o medo me sufocar, é algo que eu aprendi na mentoria, que eu tenho, que eu que mando na minha mente, aliás, nos meus pensamentos, né? Então, assim, eu, eu tenho que vencer isso, eu tenho que vencer essa barreira. Então, eu me ver vencendo essa barreira da questão de dirigir foi algo assim que eu não tinha conseguido com nada além da mentoria. Ouvia muitas pessoas me dando encorajamento, meu esposo me encorajava, mas nada, nada, nada foi comparado ao encorajamento, aos ensinamentos que eu tive na mentoria. E a questão de me controlar. Porque antes, assim, se falasse uma coisinha que fosse assim, se eu não gostasse, eu já estourava. Hoje, eu já penso. Hoje, quando eu vejo uma pessoa agindo de uma forma, eu penso assim: ela não está raciocinando, ela está no emocional, sabe? Então, eu aprendi a ver as pessoas também com outros olhos. Então, isso também foi algo assim que a mentoria me proporcionou, porque antes eu não conseguia. Às vezes, muitas das vezes, quando acontecia isso, de eu me estourar, o estresse está bem elevado mesmo, depois eu sentia aquele sentimento de culpa. Por que que eu fiz isso? Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não consigo mudar, eu sou inútil.
Muitas vezes eu pensei assim, mas hoje eu vejo que não. Quem quer fazer a mentoria, não prolongue, faça, porque a mentoria ela consegue dar resultado e assim, você vê a sua vida mudar. Se a pessoa que quer fazer, ela estiver realmente disposta a mudar, ela vai conseguir esse resultado, porque é como eu falei, a mentoria é vida, é um conhecimento assim imensurável. Eu sou muito grata por ter feito a mentoria, por ter tido esse conhecimento, porque eu sozinha eu não iria conseguir jamais. E eu sou, como eu já falei, eu sou uma prova viva, né? Eu tive muitas dúvidas sobre a mentoria, mas eu fiz e estou muito feliz, muito encantada mesmo assim com o resultado. Então, o que eu posso falar para quem quer fazer é que façam, façam, porque é algo assim que você só vai conseguir descobrir quando você fizer. O que eu posso resumir a mentoria? É vida. Para mim foi vida. É o que eu falei para a Jaqueline na minha última sessão. Foi vida. Porque foi como se eu nascesse de novo. Me conhecendo, sabendo o que eu quero fazer, sabe? Vendo as coisas assim, amplas, sabe?